junto com meus colegas de grupo, Tailane Silva, Dona Nayara, Fernanda Sartorello, João Paulo e Leonardo Brito, todos os estudantes do curso de agronomia, vou estar dando uma introdução ao nosso trabalho sobre a influência da profundidade de semeadura na emergência e no desenvolvimento da soja. A soja, Glycine Max L, é uma planta pertencente à família das fabaceae, que compõe leguminosas, sendo originária na Ásia, e vem sendo domesticada há cerca de 4.800 anos no mundo, por ser utilizado na dieta do ser humano e na dieta dos animais. A soja é considerada um dos grãos mais ricos em proteínas e vitaminas como cálcio, magnésio, zinco, potássio, vitamina C, a niacina e riboflavina do complexo B, que beneficiam a saúde dos seres humanos e dos animais também. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos maiores produtores mundiais de soja, está atrás somente dos Estados Unidos, que atualmente é ainda o maior produtor, com produção de 109 milhões de toneladas. Na safra de 2017-2018, a área plantada no Brasil foi de 35 milhões de hectares, que obteve uma produção de 116 milhões de toneladas, tendo uma produtividade média de 3,83 kg por hectare. A profundidade de semeadura influencia diretamente na germinação das sementes, a qual é condicionada por diversos outros fatores, como temperatura, teor de água, a luminosidade e o tipo de solo. Portanto, para se obter um elevado percentual de emergência, a deposição da semente deve ser feita em profundidades que permitam adequado contato com a umidade da soja. Bom, meu nome é Fernanda e eu vou dar continuidade na introdução do trabalho Influência da profundidade de semeadura na emergência e no desenvolvimento da soja. De acordo com a literatura pesquisada, a semeadura muito profunda dificulta a emergência das plântulas, formando ali uma barreira física que impossibilita o rompimento da superfície do solo pela plântula, ainda frágil, e ainda aumenta o período de suscetibilidade a patógenos. Já semeaduras muito rasas podem facilitar o ataque dos predadores ou danos decorrentes da irrigação, ou ainda a exposição e destruição da raiz primária. A profundidade ideal de semeaduras é aquela que proporciona germinação homogênea das sementes, rápida emergência de plântulas e com vigor, garantindo adequado estande de plantas. A temperatura também ela vai interferir ali, então a temperatura ideal do solo para a germinação e emergência de sementes de soja é entre 20 e 30 graus Celsius, sendo 25 graus Celsius a ideal para uma emergência rápida e uniforme. Semeadura em solo com temperatura inferior a 20 graus Celsius podem reduzir drasticamente os índices de germinação e de emergência, além de tornar o processo mais lento. Então, para as sementes de soja, devem ser semeadas a uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Semeaduras em maiores profundidades dificultam a emergência das plântulas, principalmente em solos arenosos, sujeitos a assoreamentos, e em solos compactados superficialmente. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a influência da profundidade de semeadura na emergência e no desenvolvimento de plântulas de soja. Boa tarde, nós vamos falar sobre os materiais e métodos. Então, o experimento foi conduzido na Casa de Vegetação da UENC no período de 31 de maio a 19 de junho. Adotamos o delineamento em blocos, utilizamos 2 tipos de solo, areia e terra, e peneiramos cada tipo de solo com a medida de 0,42 a 2 milímetros. Fizemos 10 tratamentos e 5 repetições, num total de 50 observações, com 5 diferentes tipos de profundidades, que foi de 2, 4, 6, 8 e 10 centímetros de profundidade. Foram utilizados caixa plástica de 58 cm de comprimento, 38 cm de largura e 23 cm de altura. Foram divididos ao meio com papelão. As caixas foram revestidas com saco plástico para evitar a perda de solo por meio dos furos na caixa. E cada metade da caixa foi preenchida com um tipo de solo, areia média e solo franco-argiloso, que foram divididos separados com papelão.
O solo foi previamente umedecido para facilitar a colocação das sementes na profundidade desejada. Foi utilizado um lápis marcado com 5 tipos de profundidades. Realizamos a semeadura de 31/5, sendo 50 sementes em cada tratamento, dispostos em 5 linhas, com 10 sementes em cada. No total foram plantadas 2.500 sementes da variedade M7739 da Monsoy, e foi feita a rega periodicamente para manter o solo umedecido. Realizamos a semeadura de 31/5, sendo 50 sementes em cada tratamento, dispostos em 5 linhas, com 10 sementes em cada. No total foram plantadas 2.500 sementes da variedade M7739 da Monsoy, e foi feita a rega periodicamente para manter o solo umedecido. Uma das determinações efetuadas para avaliar o efeito da profundidade de semeadura na emergência das mudas foi o índice de velocidade de emergência, sendo calculado através da somatória do número de plantas germinadas a cada dia, dividido pelos números de dias decorridos. A altura das plântulas, comprimento de raiz, peso fresco da parte aérea e peso fresco da raiz foram avaliados 19 dias após a semeadura. A altura das plântulas, que é a porção superior da superfície, e o comprimento das raízes, que é a porção abaixo da superfície, incluindo o hipocótilo, foi medida com o auxílio de réguas métricas. E depois que foi feito as medidas das plântulas, pesamos a parte aérea, a raiz, em uma balança analítica. Por fim, os dados experimentais foram tratados no Excel e submetidos à análise de variância e médias comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, com o auxílio do programa Sysvar. Então é isso aí, os materiais médios. Obrigado, moçada. Comparando a interação dos dois tipos de solo, as variáveis altura da plântula, comprimento de raiz, peso fresco da raiz, germinação e o índice de velocidade de emergência, eles apresentaram diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Somente a variável peso fresco da parte aérea não apresentou diferença significativa. Isso porque o solo ele deve atender a uns requisitos de textura e estrutura e apresentar uma boa composição da fase sólida, líquida e gasosa, de modo a permitir o desempenho satisfatório dessas sementes. O solo arenoso ele é pobre em nutrientes e propriedades coloidais. O solo argiloso ele apresenta maior quantidade de nutrientes. Porém, o solo arenoso ele obteve melhores resultados em relação às variáveis analisadas, e quantidade de nutrientes no solo foi desprezada nesse experimento, ou seja, a gente só observou a parte da estrutura mesmo do solo. E isso a gente pode notar aqui, o solo arenoso ele apresentou um melhor desenvolvimento. Por ser um solo mais leve, a planta ela vai gastar menos energia para emergir. Quando feita a análise de variância para cada variável isoladamente, todos os tratamentos e cada tipo de solo, eles não apresentaram diferença significativa. Em relação à profundidade, quando se aumenta a profundidade de semeadura, a planta, como eu já falei anteriormente, ela vai ter maior gasto energético para romper a camada do solo. Dessa forma, a profundidade ela vai afetar negativamente a emergência, ou seja, não vai dar uma uniformidade no stand, se você não adotar a mesma profundidade de semeadura.
Meu nome é Tailane e eu vou falar as conclusões que tivemos no nosso experimento. Observamos que as profundidades utilizadas nos tratamentos, a profundidade de 2, 4, 6, 8 e 10 centímetros, utilizadas nos dois tipos de solo, o solo arenoso e o solo argiloso, não apresentaram diferenças significativas quando as variáveis foram comparadas de forma isolada. As variáveis que foram comparadas foi a altura das plântulas, o comprimento de raiz, o peso fresco da parte aérea, o peso fresco da raiz, o percentual de germinação e o índice de velocidade de emergência. Então, quando foi comparada isoladamente os dois tipos de solo, não teve diferença significativa. Mas, quando foi comparada a interação dos dois tipos de solos, ou seja, quando eles foram comparados juntos, já teve diferença significativa em relação às variáveis, e o solo arenoso foi o que apresentou os maiores resultados, os melhores resultados, ou seja, ele seria teoricamente o melhor para o plantio da soja, mas no experimento a gente não levou em conta a quantidade de nutrientes que teriam nos dois tipos de solo, então deveria ser feita mais análise em relação a isso, até o estágio final de desenvolvimento da cultura, para estabelecer qual seria o solo ideal para ela.